A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a troca do sobrenome de uma adolescente. Ela não queria ter qualquer vínculo com o pai que era separado da mãe. Mas alterações desse tipo na certidão de nascimento não são simples e nem autorizadas sem um bom motivo. Dar o nome ao filho é uma das preocupações dos pais antes mesmo do bebê vir ao mundo. Nessa hora, o casal pensa em tudo e tenta entrar em acordo. O primeiro, na realidade a gente olhou aquela lista de nomes, o primeiro foi mais complicado, o segundo foi o segundo e o terceiro nome bíblico e pronto. Foi difícil, porque eu queria um nome e ele queria outro. O primeiro começou pela homenagem a um amigo meu, aí eu dei a sequência dos nomes com letra G, Gileno, Gelildo, Giane e Gisleide. Por lei, toda criança ao nascer tem direito ao nome, que deve ser registrado pelos pais no cartório. O prazo é de 15 dias após o nascimento, ou 3 meses se a cidade onde moram for distante do cartório de registro civil, como ocorre em comunidades ribeirinhas. O nome é um direito de propriedade e só pode ser alterado por ordem judicial. A mudança deve ter uma justificativa que convença o juiz. No Rio Grande do Sul, uma filha ganhou o direito de trocar o sobrenome do pai na identidade, depois que a mãe se divorciou do marido. Um dos motivos seria constrangimento vivido pela garota na hora de apresentar os documentos. Para os desembargadores, o registro civil pode ser modificado sempre que causar danos pessoais. A mesma opinião é compartilhada por esse advogado. Segundo ele, a medida pode evitar algumas confusões no futuro. O nome, ele não pode ser alterado, a menos que aquela pessoa ela seja exposta de alguma maneira a uma situação considerada vexatória. O prazo seria 1 ano, a partir da maioridade, sem uma justificativa mais contundente. Após essa data, só efetivamente por meio de uma justificativa plausível, mediante autorização judicial, por meio de uma ação de alteração do nome. Bom, e o nosso convidado para tratar desse assunto é o advogado e especialista em direito de família, Einstein Taquari. Boa tarde. Boa tarde. Bom, trocar o nome não é realmente uma tarefa simples. Qual que então é o procedimento? Quais são os documentos necessários? Olha, em termos de procedimento, a contratação de um advogado, o juiz da vara de registro públicos é quem é encarregado de analisar. Deve a pessoa fazer esse pedido acompanhado da sua certidão de nascimento, da motivação que ela tem para a troca e das certidões cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, para que não traga nenhum tipo de problema com relação à fraude. Porque o nome é a sua identidade, é a sua marca, o seu registro. Então, com ele é que você faz suas transações comerciais e participa de tudo na sua vida, né? Bom, como a gente viu agora na reportagem, a troca do nome ela pode ocorrer quando causar danos pessoais a essa pessoa. Esse nome pode ser modificado antes dos 18? Pode, com a participação dos pais. Os pais representando os filhos, falando, olha, eu escolhi um nome e esse nome, de alguma forma, criança, adolescente, está se sentindo, né, algum tipo de constrangimento com o nome que ela tem. No registro de nascimento da criança, o sobrenome do pai e da mãe é obrigatório? O sobrenome do pai ou da mãe, eles são obrigatórios fazerem constar. Nós temos casos, por exemplo, no meu caso em particular, eu só tenho os apelidos, o sobrenome do meu pai, da família paterna, Borges Taquari. Mas não teria problema nenhum acrescentar o nome de família da minha mãe. Agora, então quer dizer que a gente pode ter apenas o nome do pai ou da mãe? Ou da mãe. Não necessariamente é obrigatório ter os dois? Ter os dois. Ok. E nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas da população sobre o assunto. Vamos conferir a primeira pergunta sobre esse tema de hoje. Meu nome é Michel, sou auxiliar administrativo. O filho pode ter o nome do padrasto ou madrasta? Então. Pode. Em 2009 entrou em vigor a Lei 11.924, em que autoriza o enteado ou a enteada requerer, com a anuência do padrasto ou da madrasta, né, após uma convivência de 5 anos, que seja acrescentado o apelido, né, o sobrenome do padrasto ou da madrasta acrescentado ao seu nome. No caso, acrescentado, não substituído. Não substituído.
permanece com o nome da família originária, do pai e da mãe. Em caso de adoção do menor, o sobrenome pode ser modificado? Pode. Aí sim, na adoção do menor é feito um novo registro, não é? E ele ganha os apelidos, o sobrenome da família que o está adotando. Ok. E vamos a outra pergunta sobre o assunto. Meu nome é André, minha profissão é motoboy e eu queria saber se, quando o nome da criança é grande demais, tem como encurtar. Então, isso pode ser até uma dificuldade para a criança, né? Quando for aprender o próprio nome. Isso pode ser feito depois da certidão de nascimento? Olha, após o registro, o que é comum que a gente vê é a pessoa abreviar o seu próprio nome. Às vezes, né, Rodrigues Matos, coloca lá um R Matos. Tá? Mas para alterar, fazer a abreviatura, já teria que ter feito no registro. Não é? E ela teria que ter feito isso já quando do registro escrever ou reduzir algum nome, ter excluído algum outro nome. Agora, o reconhecimento de filho por investigação de paternidade, ele abre essa possibilidade para a troca do sobrenome, para a inclusão do pai, por exemplo? Abre sim. Quando é reconhecido a paternidade, o investigante ele ganha os apelidos do pai, sua certidão, é feita uma nova certidão em que vai ser incluído o nome dos avós paternos também. Então, ele pode sim acontecer essa possibilidade. Eu posso colocar no meu filho o nome de outras pessoas da família, os avós paternos ou maternos? Pode, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Tá? E se houver algum problema no cartório, você suscita dúvida ao juiz e ele certamente irá autorizar. E agora mais uma pergunta sobre esse tema, vamos ver. Meu nome é Andresa, eu sou dona de casa e eu gostaria de saber se na separação os pais podem obrigar o filho a trocar o sobrenome. Como é que fica essa questão após a separação? Olha, eu não vejo essa possibilidade após a separação obrigar, né, que o filho menor ou maior retire os apelidos do pai ou da mãe. A lei não contempla essa possibilidade, a não ser nos casos que foi apresentado por aquela decisão, ainda pouco que foi dita aqui do Rio Grande do Sul, eu não conheço o conteúdo daquela decisão, em que há uma situação vexatória que se expõe àquela pessoa. Mas o normal é que aos filhos permanecem os nomes, o nome que ele recebeu, em comum acordo com os pais. Bom, já que a gente está falando de separação, eu queria entrar um pouquinho então nessa questão. Como é que fica o direito dos filhos após uma separação judicial? Quem tem direito à guarda? Não, isso é definido pelo juiz, ou por consenso entre os pais, né? Mas sempre fica com a guarda aquele que tem melhor condições de assistir a criança. Hoje nós falamos muito na guarda compartilhada, né? Na possibilidade do casal, dos pais, terem uma convivência maior com os filhos na administração da sua vida, seus problemas todos, de saúde, de escola, uma participação maior dos pais. Mas isso é decidido por quem? É o juiz que vai definir se ele vai ficar com o pai ou com a mãe? Bom, se for questão litigiosa, se não houver ali um consenso, é o juiz que decidirá, podendo inclusive entregar a criança a um terceiro. O que é levado em conta nessa decisão do juiz? A situação de cada um dos cônjuges, não é? O convívio, o que é melhor para a criança. O juiz sempre vai buscar colocar a criança com aquele que oferece melhores condições a ela. Não é só condição financeira, às vezes você fala condições... a gente pensa muito em condição financeira. Não, mas não é questão do dinheiro, não é condição financeira, é questão do carinho, do afeto, a questão de se fazer presente efetivamente na vida daquela criança. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, tenha uma ótima tarde. Muito obrigado. Tá bom.